Show. Vamos lá então, né, galerinha? Vocês não estão me ouvindo? O resto do pessoal me ouve? Felipe, Caroline, Mari. Estão ouvindo, né? Vê. Vê se. Vamos lá, pessoal. Pronto. Então vamos começar. Eita. Questão 16. Analise as reações químicas a seguir. Avalie as alternativas V para verdadeiro e F para falso. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver se eu... É bom dar uma apagada nisso aqui. Vamos lá. Pessoal, a gente consegue ver aqui que na reação a gente tem aqui, ó, sulfeto de prata, alumínio, sulfeto de alumínio, a prata ali, certo? Essa aqui é uma questão que ela vai se tratar ali. Ela vai se tratar de uma reação de balanceamento, né? Uma questão de balanceamento. Antes da gente estar começando aqui a resolver a questão e balancear e tudo mais, eu queria fazer uma revisão com vocês sobre esse conteúdo, tá? Deixa eu... Eu vou entrar aqui pelo celular também, é bom que eu vou aceitando o pessoal. Cadê? Cadê? Deixa eu entrar aqui no celular. Fala, Edu, beleza, meu bom? Como é que você tá? Vou abrir aqui pelo celular que fica mais fácil. Então, só pra gente recapitular aqui, tá? A gente vai estar resolvendo então essa questão 16, beleza? Ela é uma questão que ela vai estar tratando ali com a questão do balanceamento, tá? É comum todas as provas da Univ caírem, né? Esse balanceamento químico. Então, vamos arrochar aqui, beleza? Eu vou ensinar para vocês tanto a questão do balanceamento por tentativa, como também o balanceamento por oxorredução. Tá já? Então, vamos lá. Aqui o slide, peraí. Então, pessoal, assim, pegando ali uma frente mais histórica, né? Vamos lembrar quem é o pai do balanceamento, né? O cara que começou tudo isso aí. Foi o nosso brother Lavoisier, certo, pessoal? Esse carinha com esse cabelo elegante. Então, Lavoisier, pessoal, vale lembrar que ele era, pelo nome, né? Já entrega, ele era francês, tá? E o interessante é que ele viveu em meio à Revolução Francesa. O negócio é que é o seguinte, Lavoisier, ele tinha dinheiro, né? Ele tinha estudado e tal, ele era um cara do meio científico bem renomado. Então ele foi caçado durante a Revolução Francesa, tá? Porém, o que aconteceu? Ele morreu. Foi guilhotinado, tadinho. Mas ele deixou um legado pra gente aí na química, que foi o seguinte, tá? Lavoisier tem aquela famosa frase, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Beleza? E a partir disso, pessoal, tanto Lavoisier quanto seu brother Proust, tá? Desenvolveram o seguinte. Lavoisier, ele vem com as proporções, ou perdão, vem com as leis das massas. Ou seja, Lavoisier, lei das massas. Como é que funciona essa lei das massas? A massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. E Lavoisier, né, trouxe essa frase falando sobre isso. O que significa nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Quer dizer que as mesmas massas do início, ela vai se transformar e vai formar a mesma quantidade de massa no final. Imagina que vai fazer um bolo, né? Se a gente vai lá fazer um bolo, tem a receita, né? Tanto, 3 ovos, duas xícaras de farinha, tantas de açúcar. Se eu for fazer 2 bolos, eu teria que dobrar
essa receita. E aí, no final desse processo, ou seja, de preparo do bolo, a gente acaba tendo a mesma massa, se a gente for contar também os gases, beleza? Então, esses estudos de Lavoisier, eles vão inspirar também o nosso brother, que eu estava falando, Proust, a fazer ali das proporções. Então, por exemplo, além de seguir essas massas, né, a gente também tem as proporções. Então, se para fazer um bolo eu precisava de 3 ovos e 2 xícaras de farinha, para fazer 2 bolos, eu preciso ter 6 ovos e 4 xícaras de farinha e assim por diante. Então, eu vou sempre seguindo as proporções, tá? Para isso que serve o balanceamento, tá, pessoal? O balanceamento ele serve para a mesma quantidade de massa no início ser igual à mesma quantidade de massa no final, beleza? Então, olha só. Aqui tem uma reação bem simples, né, de formação de água, como vocês conseguem ver. São 2 hidrogênios mais 2 oxigênios, tá? Porém, eles estão em forma gasosa, né? Quando a gente vai pegar aqui o balanceamento final, se a gente formou ali H2O, né, o que que a gente consegue observar? Observa-se que a gente precisa de 2 gases hidrogênio para 1 gás oxigênio para estar formando uma água, né? Então, para formar 2 águas, perdão. Então, para formar uma água, a gente precisaria de quê? 1 hidrogênio, 1 gás hidrogênio e 1 meio de oxigênio, né? Então, seguindo sempre a lei das proporções das massas, tá? E aí, pessoal, o que é interessante? Lavoisier, ele propunha o modelo dele por meio de bolinhas, né? Assim como Dalton, né, vem com o seu modelo atômico das bolas de bilhar. Então, olha só, essas esferas, elas vão estar reagindo entre si, elas colidem e reagem, formando novas coisas. Por isso a gente está falando que tudo vai se transformar aqui, tá? Pois eu... Então, vamos lá. Resumindo todo o balanceamento, pessoal. Deixa eu pegar uma mais complicadinha aqui. Para resumir o balanceamento, a gente vai sempre balancear usando a regra do macho. Como assim, professor, regra do macho? Vocês vão começar balanceando os metais, depois os ametais, depois carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Então vamos lá. Foi demais. Então olha essa reação. Vocês conseguem observar que de um lado, né, do lado dos reagentes, a gente tem ali, ó, 2 hidrogênios, do lado dos mais um hidrogênio ali, então tem 3. E do outro lado ali só tem 2 hidrogênios. Então o hidrogênio já está desbalanceado. Ó. O que mais a gente percebe? Potássio. Ó. Tem só um potássio ali nos reagentes, nos produtos tem 2. Então, regra do macho, como é que funciona? Primeiro a gente vai balancear os metais. Qual metal que tem aí? Potássio. Então vem lá, ó. Tem um potássio nos reagentes, 2 potássios no produto. Então a gente vai vir aqui, ó, colocar um 2, tá? Acabou os metais? Acabou. Agora a gente vai para os da metais. Qual a metal que a gente tem aí, ó? Tem o S, né? Vamos lá. E tem o O, né? No caso, pessoal, uma dica boa para vocês ali, ó. O SO4 dá para você sempre utilizar, tipo, SO4 logo. Então, tipo, SO4 de um lado, SO4 do outro. Tá balanceado, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Oh, caramba, foi tudo. Desculpa. Então, aqui no caso, o resto dos coeficientes ficaria tudo 1, né? Precisaria mexer. Na prática aqui é mais fácil, pra vocês entenderem. Então, olha só. Aqui na questão 16, a primeira reação. Vamos balancear as duas, né? E vamos ver se dá para balancear por oxorredução, se não dá. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é o cara que está aqui, né? Eu vou repetir, mas na aula passada eu tinha falado que era o seguinte, ó. Quando o S está sozinho, a gente chama de... Deixa eu botar logo todos aqui, ó. SO3, SO4. O S sozinho, ele é o quê? É o sulfeto. SO3 é sulfito, com I. E o SO4 é o sulfato. Beleza? Assim como, vou logo falar os outros, ó. PO3 e PO4. É fosfito e fosfato. Beleza?
Então, aqui no caso, ó, vamos pensar. Sulfeto de alumínio, sulfeto é S. Se vocês forem olhar na tabela, pessoal, o S é o enxofre, né, que é o S, ele é da família do oxigênio, tá vendo? Então quer dizer que eles vão ser o quê? -2, tá? Então vamos pegar aqui, ó. S é -2 e o alumínio, pessoal. O alumínio, vocês sabem também que ele é +3, né? Só olhar aqui, ó lá. Família do boro, né? Aqui é +3. Entendi. Isso, tem. Aí eu vou explicar para você, Mari, que vai ser por oxorredução, tá? Aqui vamos só colocar a moléculazinha aqui. Então, se é o sulfeto de alumínio, pessoal, o que você tem que saber, ó? Sulfeto é o S, né? Então vai botar assim, ó, S. E o alumínio, né? Al. Show? O Al é +3 e o S é -2. Vocês vão pegar e vão fazer o quê? Cruzar. Então, 3 vem para cá, 2 para lá. Esse aqui, pessoal, é o sulfeto de alumínio, Al2S3. Então, vou botar aqui, ó. Al2S3. Certo? Agora, vamos balancear, né, pessoal? Usando aqui na primeira equação, vamos fazer por regra do Marx para ver se dá certo. Esse meu aqui ficou maravilhoso, né? Deixa eu escrever esse número. Nossa. Gente, só escrever de novo aqui, ó. Al3. Tá. Vai ficar assim, pessoal. Regra do macho, então metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Metais, pessoal, tem 2 pratas aqui, uma prata aqui, tá? Então, 2 pratas aqui, uma prata aqui. Tá certo, pessoal? Não. Então, a gente tem que vir balancear. Vou ter que colocar uma prata bem aqui, ó. Então, 2 pratas, certo? 2 aqui, 2 aqui. Agora, vamos o alumínio, ó. O alumínio aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, aqui a gente vai vir colocar um 2 aqui, tá? E aí, ametais agora. Dos ametais, ó, a gente tem o S aqui tem 1 e aqui tem 3 S, certo? Então aqui tem 1, aqui tem 3. Também não está certo. O que que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês o problema. O que que acontece se eu vir aqui, ó, eu posso colocar o 3, né? Ó, vim aqui, ó, tem um S aqui que tem 3, então eu vou colocar um 3 aqui, ó. Aí eu vou desbalancear a prata, que agora tem 6 pratas aqui, que só 2, né? Aí é só vir e colocar aqui, ó, 6. Por isso que o nome desse método é tentativa e erro, né? Então aqui, ó, AL2. Nossa, ficou feio aqui minha letra, né? Deixa eu botar bonitinho pra vocês, ó. AL2S3. Então aqui, ó, só vai precisar de um, correto? Então, por tentativa e erro, agora vamos ver se tá tudo certo, ó. Tem 6 pratas aqui, 6 pratas aqui. Tem 3 enxofres aqui, tem 3 enxofres aqui. Tem 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui, tá? Então tá balanceado, pessoal? Tá sim. Agora vamos lá. A soma dos coeficientes de balanceamento dos produtos da reação 1 é igual a 7? Olha que ele perguntou os coeficientes dos produtos. Nos produtos, a gente vai ter aqui, ó, 1 e 6. 1 mais 6 dá quanto? 7. Beleza? Então aqui vai estar o quê? Verdadeiro. Tá? Na B, a soma dos coeficientes de balanceamento da reação 2 é 26. Bom, a reação 2 é um pouquinho maior, tá bom? A gente consegue também fazer por tentativa e erro, tá? Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Até aqui alguma dúvida, pessoal, sobre o balanceamento por tentativa e erro? Produto é igual a reagente? Tranquilo? Agora vamos relembrar também a questão da oxorredução. Tá? Deixa eu só abrir aqui o slide. Estava aberto, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então vamos lá. Vou abrir o celular aqui também, né? Que eu sei, pessoal. Então, pessoal, como é que acontece uma reação de oxorredução? A gente vai ter uma movimentação de elétrons, tá?
Uma molécula vai estar dando elétrons e outras moléculas vão estar recebendo. Beleza? Então, vamos dar alguns exemplos. Então, quando a gente está ali frente a um processo de ferrugem, tá? A ferrugem, pessoal, é nada mais nada menos do que a oxidação de um ferro, né? Que é um processo de oxorredução. A combustão também dos combustíveis é um processo também de oxidação. Tanto a ferrugem quanto a combustão, são oxidações. E aí, pessoal, quando a gente fala assim, oxidar, o que significa? O oxigênio, pessoal, o flúor e o nitrogênio, eles são os elementos mais eletronegativos da tabela. O oxigênio, então, ele tem uma alta afinidade por elétron. Então, o oxigênio tem uma alta afinidade por elétrons. Então, se um metal ele é exposto há muito tempo ali por um oxigênio, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai começar a sequestrar elétrons desses ferros. E ele vai começar a fazer uma transformação química com ele. O mesmo vai acontecer com o processo de combustão. Para a gente conseguir atear fogo em algum objeto, né, a gente precisa causar uma combustão, e essa combustão é uma oxidação ali dos combustíveis, tá? Outra coisa também que acontece, né, uma vez eu fiz até isso, né, que queimei minha cabeça todinha, de descolorir o cabelo, né, com a água oxigenada. Então, a água oxigenada também, ela faz uma reação de oxorredução ali na proteína do teu cabelo, beleza? Outro exemplo também que a gente tem é dentro do funcionamento de pilhas e baterias, né, pessoal? Então, capacitores também, alguns aparelhos também de rádio, televisão, alguns brinquedos, né? Show? E aí, vamos lá. Vale lembrar o seguinte, pessoal. Oxidação, como eu falei para vocês, né? Ele vai estar fazendo uma perda de elétrons, ou seja, alguém tira o elétron dele, ele está sendo oxidado. Então, por exemplo, o ferro, quando ele é oxidado, ele perde elétrons para o oxigênio, tá? Então, oxidação é quando você dá elétrons. Então, quem oxida, dá elétrons, tá? Então, quem oxida, dá elétrons. Redução é quando você recebe elétrons. Então, redução recebe elétrons. Oxidação dá elétrons. Quando essas transferências de elétrons acontecem, a gente tem uma reação de oxorredução. Essa transferência de elétrons, pessoal, abrindo parênteses aqui, ela vai gerar uma corrente elétrica. Por isso que é possível a gente utilizar as pilhas, tá? Então, as pilhas, elas são isso. A gente vai ter uma movimentação de elétrons e a gente vai ter uma corrente ali também em movimento. Beleza? Olha só, olha lá. A gente tem aqui, ó, o zinco e o cobre, tá? O zinco metálico e o cobre iônico, formando o zinco iônico e cobre metálico. O que que aconteceu basicamente? O zinco, ele acabou dando 2 elétrons para o cobre, tá? Deixando o cobre neutro, né, metálico. Então, o cobre recebeu, ou seja, ele reduziu. E o zinco que deu elétrons, ele está o quê? Oxidando, tá? Então, quem dá elétrons oxida, quem reduz, recebe elétrons, tá? E aí, para vocês conseguirem saber se está recebendo ou se está dando, aí vocês precisam saber NOx, né? Que seria o número de oxidação desses elementos, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o óxido de magnésio, certo? O oxigênio, ele tem um NOx menos 2 e o magnésio, um NOx mais 2, certo? Quando a gente vai ali, ó, mais 2 com menos 2, vai dar zero. Ou seja, essa molécula está o quê? Em equilíbrio ali. Show? Então, vamos lá. Quando a gente tem compostos covalentes, pessoal, vai lembrar que na covalência a gente vai fazer o quê? Compartilhar elétrons, tá? E no composto iônico a gente dá e recebe elétrons, beleza? Não confundir a questão do composto iônico com o covalente. E nem com a ligação metálica, né? Que a gente vai ter o quê? O mar de elétrons, certo? Então, eu não sabe você o seguinte, ó. Coisa também. Quanto maior for o potencial de oxidação de um elemento, menor é o potencial de redução dele, e vice-versa, ou seja, quanto mais o elemento reduz, menos ele oxida, tá? Esse conhecimento ele serve para você fazer alguns processos de galvanização, tá? Agora vamos lá revisar a regra do NOx, galerinha, que é o seguinte: sempre que o elemento estiver na sua forma de substância simples, o que é substância simples, professor? Se você for um ametal, né, no caso o carbono, né, o carbono é muito, né? Mas, por exemplo, a metais, o oxigênio, o flúor, o fósforo, o potássio, ele sempre vai estar o quê? Ele acompanhado. Metais em forma de substância simples também fica zero, mas é ele sozinho. Então, por exemplo, sódio metálico é Na.
Potássio metálico é K. Agora, por exemplo, há metais em forma de substância simples, eles vai ser assim, ó, O2, O3. Então, ele sozinho, mas sempre com mais dele mesmo, tá? Então, se tiver só um elemento, ou seja, em forma de substância simples, o NOx é sempre zero, tá? Quando a gente tem ali, por exemplo, o elementos da família 1A, 2A, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, elementos da família 1A, que são os metais alcalinos. O NOx é sempre mais um. Então, lítio, potássio, sódio, né, rubídio, césio, frâncio, beleza? São mais um, NOx, beleza? Metais alcalinos terrosos, que é a família 2A. A gente vai ter ali o NOx mais dois. Então, berílio, magnésio, cálcio, certo? Outra coisa também que é importante saber, dos metais de transição, zinco é mais dois dos metais de transição e prata é mais um, embora eles não estejam na família de metais alcalinos, tá? Então, zinco é mais dois, prata é mais um, e o alumínio é mais três. Beleza? Então, zinco mais dois, prata mais um, alumínio mais três. Isso também é fixo, tá? São os NOx fixos. A gente também tem a quarta regra, que seria o quê? O NOx do hidrogênio, beleza? Então, o hidrogênio, ele consegue ter o NOx ali de mais um, a não ser que ele esteja acompanhado de um metal alcalino. Então, o hidrogênio ele sempre tem o NOx mais um, a não ser quando ele está acompanhado de um metal alcalino. Ou seja, se ele tiver aqui fazendo um hidróxido de cálcio ou um hidróxido, perdão, um hidrogênio, não, um hidreto, perdão, um hidreto de cálcio ou um hidreto de sódio, tá? Eles vão estar em forma de menos um, porque quem prevalece com o NOx fixo são os metais alcalinos, lembra disso. Então, metal alcalino terroso, zinco, prata e zinco e prata, né? Eles são NOx fixos, o alumínio também, né? Mais três. NOx fixos, tá? Então, como o hidrogênio ele não é fixo, mas ele é quase, né? Sempre que ele tiver sem metal alcalino e metal alcalino terroso, ele tá de boa, ele vai ser mais um. Se não tiver, ele pode variar sim, tá? Sabe que o hidrogênio nem sempre é, mas 90% das vezes sim. Show? O mesmo vale para o oxigênio. O oxigênio, na maioria das vezes, ele vai ser menos 2, exceto quando ele estiver junto com o flúor, especificamente o flúor. E nesse caso ele pode adquirir NOx diferentes. Sempre tentando lembrar, pessoal, que a ideia do NOx aqui é anular ali de uma forma que entre em equilíbrio a molécula, tá? Outra coisa também, halogênios, né, que é aquele lá, a família do flúor, oxigênio, nitrogênio, ou perdão, flúor, né, cloro, bromo, iodo, né, que são os halogênios, eles sempre vão ser também menos um, beleza? Justamente pela questão da eletronegatividade, exceto quando estiverem junto com o flúor também, igual o oxigênio, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, H3PO4, né, que seria nosso ácido fosfórico. Show? O ácido fosfórico, para a gente conseguir descobrir qual que é o NOx central do fósforo, a gente vai utilizar o seguinte: o hidrogênio ele tem um NOx mais um, o oxigênio tem um NOx menos dois. Então, se eu tenho três hidrogênios, vai ficar 3 vezes mais um, vai ficar mais 3. E o oxigênio, como ele é menos 2, né, vai ficar 4 vezes menos 2, vai dar menos 8, certo? Ou seja, mais 3 com menos 8. Que número eu tenho que colocar no meio para dar zero a soma? Mais 5. Então quer dizer que o fósforo tem um NOx mais 5, certo? Outro exemplo. A gente tem aqui, ó. Eu quero descobrir o NOx central desse cromo aqui, ó. O potássio é NOx fixo, mais 1. Então vai ficar mais 1 vezes 2. O oxigênio, ele tem um NOx de menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 7, vai dar 14. Menos 14, né? Então, menos 14 de um lado, do outro mais 2, quanto que tem que ficar no meio ali? Vezes 2 para dar 12, né? Para conseguir equilibrar. É 6. Então, 6 vezes 2, que vai dar mais 12, vai conseguir equilibrar esse sistema sim, tá? Vamos agora fazer aqui na prática aqui, ó, para vocês verem o negócio. Então, o primeiro passo para o balanceamento de oxirredução é vocês conseguirem ver essas diferenças de NOx, tá? O que vem depois disso? Vamos lá. Deixa eu mostrar para... Cadê meu slide, caramba? Mostra aqui na prática para vocês. Então, vamos fazer aqui, ó. A soma dos coeficientes de balanceamento da reação 2 é 26. Então, olha só. A gente pode tentar fazer essa aqui pela regra do Marshall, a gente pode tentar fazer por oxirredução. Vamos tentar enxergar as duas formas ali mais possíveis. Deixa eu...
Então aqui, ó. Primeiro vamos tentar balancear os metais. Show? Potássio aqui tem 1, potássio aqui tem 2. Então, 2 potássio aqui. Manganês aqui também tem 1, tem 2 agora aqui, né? Aqui tem só 1. Então a gente pode botar um 2 aqui. Só um minuto, gente. Manganês foi. A metais agora. O S aqui desse lado eu tenho 1. Desse outro lado aqui eu tenho 2. Mais um aqui, 3. Então aqui pode a gente colocar um 3. Hidrogênio, né? No carbono não tem, agora hidrogênio. Hidrogênio. E aqui tem 4, né? Não, tem 2, perdão. Tá certo. 2 e aqui tem 1, tá? Hidrogênio, aqui tem 2. Mais 6 aqui. Vai dar 8. Aqui vai dar 2. Então eu preciso colocar aqui 4. E por fim, oxigênio, né? 2 oxigênios mais 8 vai dar 10. Mais 12 aqui vai dar 22. Deste outro lado aqui a gente vai ter 4 mais 4, 8. Mais 4, 12, né? Aqui tinha quanto mesmo? Tinha anotado, né? 2, 8, 12, 22, né? Então tem 22 oxigênios desse lado. E desse outro lado aqui tem 2, mais 4 aqui, ó. Que é 2 vezes 0, 2. 4, 6, né? Aqui mais 4, 10. Mais 4, 14. Então, onde é que a gente poderia balancear aqui, pessoal? Bem aqui, certo? Então, que número eu podia colocar aqui, por exemplo, para conseguir balancear aqui e ficar 22, né? Então, como aqui já tem, ó, 4, aqui tem mais 4, 8, e aqui mais 4 também, né? 12, né? Eu precisava de 22. Então, aqui eu preciso só botar mais 10, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 5, então ficaria 10, né? Mais os 12 aqui, 22. Beleza? Agora é só botar aqui, ó, 1 e 1. Beleza? Então, a soma dos coeficientes de balanceamento da reação 2 é igual a 26. Pô, vamos ver, ó. 1 mais 2 mais 3 dá 6, né? Mais 5 dá 11. Mais 2 dá 13, mais 1, 14. Só ver um negócio aqui, gente. Proxorredução, vamos ver como é que ficaria. Proxorredução, ó. Vou tentar tirar os NOx deles aqui. H2O2, ó. O hidrogênio, ele tem NOx mais 1. Então, o que seria? Mais 1 vezes 2 daria mais 2 aqui, né? Mais 2. E aqui mais 2 também. Só que, ó, menos no caso, né? Menos 2, certo? Nesse aqui, ó. Porque lembra que é fixo, hein, gente? O hidrogênio, tá? Potássio é mais 1, oxigênio aqui é menos 2. Então vai ficar mais 1 aqui. Deixa eu dar o um para vocês aqui, ó. Mais 1 aqui. E aqui, ó, 4, né? Vezes menos 2 vai ficar menos 8. Então qual seria o NOx central aqui? Mais 7, certo? Agora aqui, ó, H2 vai ficar mais 2. O S a gente não sabe, aqui é menos 2 vezes 4, menos 8. Então o S aqui seria o quê? Menos ou mais 6, né? O oxigênio, substância simples, o NOx é sempre zero. Oxigênio, menos 2, vezes 2 vai ficar menos 4 aqui. O manganês aqui, ele vai ficar termo fixo, tá? Então vamos lembrar o seguinte também, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Ó,
Manganês, ele é metal de transição, tá? O S também é metal de transição. Ó, manganês aqui mais 7. Aqui ele está em forma. Só que então a gente vai calcular isso aqui, pessoal, por meio do SO2, tá? Olha que interessante. Então, olha só. Não sei se vocês sabem mais. O SO2, quando ele reage com água, ele vai formar o H2SO3, certo? E aí, olha só. Esse SO3, se a gente for isolar ele, ele vai ter um NOx -2, certo? E aí, se a gente for somar aqui dentro, o que vai ficar? Ó? O oxigênio ele é -2, então vai ficar -6 aqui. E se o resultado deu -2, se aqui é -6, ó, pensa, aqui é -6, ó, o O3. E o resultado dá -2, então aqui vai ter que ser mais quanto? Mais 4, tá? Se for esse O3, aqui seria mais 4. Quando a gente retira, entendeu? Quando a gente retira um oxigênio aqui, né? Aqui vai começar a ficar -4 e aqui vai ficar mais 4. Só que aí a gente já mudaria o oxigênio, né? Então ficaria assim, ó. SO2, sendo que aqui é -4, certo? Então, esse manganês e esse aqui, para equilibrar esse negócio, eles teriam que ser, tipo, mais 2, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. K vai ficar mais 1. Aqui vai ficar -8. Então, aqui no meio mais 6. A água aqui, ó. H2O, então, aqui é a água normal, né, pessoal? +2, -2, né? E aí, o que a gente consegue observar? O manganês e o enxofre, né, eles vão ter essa movimentação de elétrons, tá bom? Gente, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, rapidinho, que estou acompanhando um primo meu, tá sendo meio delicado aí, só um minuto. Ai, ai, como é que vocês estão, gente, aí, galera? Vocês estão se cuidando? Beleza, vamos voltar. Então, pessoal, o que a gente consegue notar, né? Cadê aqui, ó? Então, aqui, né, vai ficar mais 4, né? Esse S aqui. Lembra o que é? Mais 4 que -4, né? Isso aqui vai quebrar de 2 para 2. Então, aqui vocês conseguem observar o seguinte, ó. A gente tem, ó, um manganês, que ele era mais 7, vai ficar mais 2, então ele teve o quê? Ele ganhou elétrons, certo? E um enxofre, que era mais 6, e ficou mais 2, né? Que ele também vai estar fazendo o quê? Essa captação de elétrons. Então, quem está captando elétrons é esse MnS2 aqui, ó, SO2. Ele está fazendo captação de elétrons, tá? E aí, esses aqui estão dando, aqui está captando. Então, provavelmente, o que está acontecendo, né? A gente vai ter uma troca aqui, no qual a gente vai ter essa liberação desses elétrons e esse receptor de elétrons. Outra coisa também que acontece é aqui, pessoal. Esse oxigênio era -2, aqui também era -2, né? Lembra uma coisa interessante que você tem que saber, é o seguinte. A água oxigenada, pessoal, H2SO4, H2O2, ela é quebrada em quê? Oxigênio mais hidrogênio. Ou, perdão, mais H2O, certo? Então, assim, ó, quando essa quebra acontece, certo? Os NOx daqui eles vão estar alterando, porque cada oxigênio desse aqui, ó, ele não vai ser -2 cada um vai ser -1, né? E aí, quando ele for vir para cá, ele vai ficar -2. O que isso significa? Significa que ele vai perder um elétron. Ele tinha -1, vai ficar -2. Ou, perdão, ele vai ganhar um elétron, né? Ele era -1, ficou -2, então ele ganha elétrons. Então, a água oxigenada, ela é muito boa de receber elétrons, tá? Porque ela vai oxidar os outros. E aí entra naquela questão. Quem oxida os outros é o agente oxidante, tá? O agente oxidante, pessoal, é sempre aquele que vai estar provocando a oxidação na molécula,
tá? Ou seja, é aquele que recebe os elétrons. Então, quem está reduzindo é o agente oxidante. E quem é o agente redutor é aquele que oxida, beleza? Lembrar que é o contrário. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o oxigênio, ele era menos 2, ou menos 1, ficou menos 2. Então, nesse caso, ele vai estar recebendo elétrons, tá? Então, a gente recebe elétrons aqui, no caso, ele recebe um elétron. E aqui a gente também tem essas transferências aqui, de mais 6 para mais 4, beleza? E aí, por meio disso, a gente também podia estar fazendo um balanceamento aqui. Show? Mas agora vamos voltar ali na tentativa e erro. Então aqui, pessoal, o que a gente consegue notar? Verificando aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 6 aqui, certo? Então vai ficar 8. Desse outro lado aqui também eu tenho 8, certo? Voltando aqui, ó, oxigênio eu tenho 2, mais 8, mais 12, então eu tenho 22. Aqui também, ó, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22. Então o oxigênio está certo, tá? Potássio. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, ó? Não tem quando a gente faz essa troca aqui, ó, vocês vão usar essa troca para balancear. Então, se aqui antes, ó, eu tinha, cadê? A transferência de um NOx. Aqui ele era mais 7, vai ficar menor. Então, ele vai acabar ganhando elétrons, né? Então, esses aqui que estão recebendo elétrons, por que ele vai receber elétrons? Por causa do oxigênio. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, pessoal? A conta é bem simples de fazer, né, de calcular. O negócio é que vocês têm que entender que o oxigênio ele é um sequestrador de elétrons. Se vocês entenderam isso hoje, tá bom demais. Tá? Então, aqui vocês conseguem perceber o seguinte, se a gente pode seguir as proporções de Prost e sempre dobrar isso aqui. Então, por exemplo, se eu dobrar esse negócio aqui, vai ficar 2, vai ficar 4, aqui fica 6, aqui fica 10, aqui 4, 2 e 8, certo? Aqui, no caso, se eu fizesse a soma, daria 10, certo? Ó, 10, 12, 22, 26, 27, 28, 36 aqui, né? Na soma dos dois, né? Metade disso, então, ficaria o quê? 1 mais 2, 6, 11, 13, 14, mais 4 aqui, 18. Né? Isso tem que estar errado, né, gente? Tem que fazer próximas reduções, esse balanceamento, né? Professor, Oi. essa questão eu lembro que deu um maior problema também. Eu acho que por óxido-redução dá para chegar nos 26. Tem que Só fazer... que eu não sei se o senhor lembra, mas eu tirei dúvida com o senhor dela também. A gente Lembro. fazer naquele dia e deu uma confusão também. Não, pois é. Velho, porque hoje minha cabeça, bicho, eu tô com um primo, velho, que o bicho tá... 2 primos, na real, velho, que os bichos tão na mal aí, velho, tá sem UTI, os bichos tão... saturação tá baixa, tá ligado? Tá tenso hoje. A minha cara, tô voando, mas eu sei que aqui é para redução. Vamos fazer aqui, então, só arrumar um espaço aqui que tá muito poluído assim minha folha. Peço até desculpa, pessoal, por vocês geralmente eu fico mais animado. Já fazer vamos marcar as outras aqui, a gente termina essa aqui no final. Vamos lá. A fórmula molecular do sulfeto de hidrogênio é Al2S? Não, né? É Al2S3, né? Lembra que a gente fez aqui o alumínio é mais 3, o S menos 2. Jogo 3 para cá, o 2 para cá, Al2S3, né? Então aqui faltou o 3, então tá fácil. Ambas as reações são de oxorredução. A primeira... Professor, Oi? isso é um sulfeto de hidrogênio? Qual? Aqui, ó, na questão, tá falando sulfeto de hidrogênio. Aí, não entendi. Tá falso, né? Porque, ó, primeiro que não tem hidrogênio, né? No que ele colocou, né? Sacou? Aqui, ó. É a L2S, não é? Hidrogênio, né? Mas a molécula aqui que ele quer colocar, o sulfeto de alumínio, né? Era o Al2S3, sulfeto de alumínio. Beleza? Aqui ele coloca para confundir você, porque ele pergunta sobre o sulfeto de hidrogênio.
Como é que seria um sulfeto de hidrogênio? Ó? O sulfeto é o S, menos 2, ó. Certo? E o hidrogênio, ele geralmente é o quê? Mais 1, né? Então, só que vai cruzar, ficaria assim, ó, H2S. Tipo H2O, só que H2S. Esse é o sulfeto de hidrogênio, H2S. Ah, só saquei, valeu. Sacou? Ambas as reações são oxorredução? Não, né? A de cima, ela é normal, a de baixo é oxorredução, tá? Então, a equação de baixo é oxorredução, a de cima não é. Beleza? Então, vou botar aqui falso. Oh, perdão. A gente nem testou, né? Agora vamos fazer os testes, né? Gente, perdão, prof, hoje tá foda. Vamos tirar agora, fazer só o balanceamento para oxirredução. Deixa eu só terminar de explicar para vocês como é que faz o balanceamento, tá? Então, o primeiro passo é vocês pegarem e descobrirem quantos elétrons estão se movimentando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Não tem exemplo aqui, não? Tem. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se o cobre aquele era 0 e ele passou a ser mais 2, quer dizer que ele perdeu o quê? 2 elétrons, certo? Tá aqui. Se a prata, ela era mais 1 e ela ficou 0, quer dizer que ela ganhou 2 elétrons, certo? Depois que vocês fazem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, mais fácil. Por exemplo, ele tá ruim pra caramba. Ó. Até que é parecido com o que a gente estava fazendo ali, né? Aqui o MN era mais 7, ó. Mais 7, ele vai ficar mais 2, certo? Mais 7 ficou mais 2. Então quer dizer que aconteceu o quê? Se ele era mais 7 e ficou mais 2, quer dizer que ele recebeu 5 elétrons. E aqui o Cl, se ele era menos 1 e ficou 0, quer dizer que ele deu 1 elétron. Vocês conseguem ver que não é compatível um dar 1 elétron e outro receber 5? Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que cruzar, ó. Você vai pegar e fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, olha esse exemplo aqui, ó. O cloro, ele era 0 e ficou menos 1, né? E o outro aqui era 0 e ficou mais 1. Mas ficou muito ruim. Vou fazer lá na prova de vocês mesmo. Então aqui, ó, fazendo na prova de vocês, ó. Aqui, ó. Vamos só com os NOx importantes, né? Aqui tava mais 7. Aqui, ó, como eu tava falando pra vocês, é menos 2. Ou mais 2, né? O S aqui, ó, ele tava mais 6. E aqui ele vai ficar mais 2. Então, tanto nos dois aconteceu isso, né? Esse que é o problema da questão, gente. Tá? Porque, olha só, vocês vão notar, ó. Aqui o oxigênio é menos 1. Vai ficar 0. Né? Menos 1, 0. E aqui ele vai ficar mais menos 2. Né? Então, qual que é o problema da questão? Ó? Acontece meio que duas reações ao mesmo tempo. Ó. Nessa aqui, ó, ele era menos 1 e está indo para 0, ou seja, ele está ganhando um elétron, perdendo um elétron. Ou ele pode estar aqui ganhando elétron. Então, ou ele perde elétron ou ele ganha elétron. Esse é o oxigênio. E aqui também o manganês. Ou o manganês reage ou o S reage. Tá? Tentando pegar aqui por fora, mais ou menos assim, ó. O manganês, o oxigênio, se ele estava aqui menos 1 e ficou 0, né? E esse aqui era mais 7 e ficou mais 2, a gente vai ter que ter o poder de escolha aqui de botar o oxigênio como reagente ou como oxidante ou como redutor. Então, assim, se esse oxigênio ele está menos 1 e aqui foi para 0, então quer dizer que ele vai perder um elétron. E esse cara aqui, ó, ele está ganhando. Beleza? Então, assim, ó, esse oxigênio sai daqui e vai alimentar aqui. Se eu era mais 7 e fiquei mais 2, quer dizer que a gente teve uma transição aqui de 5, né? Então, recebi 5.
E aqui era menos 1, ficou 0, né? Quer dizer, então, que eu dei um elétron, certo? Então, ele vai dar aqui, ó, 5 elétrons para esse cara aqui, por exemplo. Então, você pode vir aqui e botar um 5 nessa reação, entendeu? Então, vamos vir aqui, ó. 5. Então, fazer de outra cor aqui. Vamos ver se assim vai dar certo, né? Ficou tudo rosa. Ó, 5. E aqui, 1, né? Ou, contrário, perdão. Aqui, 5. E aqui, 1, né? Show. Então, aqui, pessoal, era mais 7, ficou mais 2, ou seja, foi 5. Então, esse número 5 você vai colocar aqui no oxigênio, tá? E o número 1 do oxigênio, né? Você vai colocar aqui no manganês. Agora o resto vocês vão balanceando, beleza? Era mais ou menos o que a gente já tinha fazendo. A questão acho que ela estava meio bugada mesmo. Já estava 5 em 1 aqui, né? O S também a gente podia tentar fazer por ele, né? Porque aqui era mais 6 aqui mais 2. Rapidinho, gente, deixa eu ver aqui. Tem isso. Gente, esse item aqui depois eu vou refazer aqui, eu mando para vocês. Só para a gente fechar logo esse D aqui. Aqui em cima, pessoal, se vocês forem perceber, ó, a prata ela fica sozinha, né? Então aqui o NOx dela é 0, né? Se ela tá sozinha. E aqui o NOx dela é sempre mais 1, né? Nesse caso. Então aqui vai ficar mais 1 e aqui 0. Então teve uma oxorredução? Teve, né? Então aqui as duas são oxorredução verdadeiro, tá? Essa B aqui eu vou ver aqui qual que é para usar, eu mando para vocês lá bonitinho, tá? Vamos pular aqui para de Rio Verde. Gente, peço desculpa novamente por minha desatenção hoje aí, tá? Tô com uma semana atípica essa semana. Mas vamos lá. Trazendo a prova de Rio Verde aqui para vocês. O gás é um estado de agregação da matéria em que a interação entre as moléculas são muito fracas e elas apresentam um movimento caótico de alta velocidade. Assim, um gás perfeito de hélio foi aprisionado numa esfera elástica perfeita, a 27 graus, e uma pressão de 1 atm. Ela ocupa um volume de 36 pilitros. Com base no texto, assinale verdadeiro ou falso. Então, assim, pessoal, o gás hélio ocupa uma esfera de 0,3 metros de diâmetro. Bom, como é que a gente vai saber disso, né, pessoal? Se é uma esfera, né, qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo, certo? E aí, se a esfera tem um volume de 36 π, a gente pode fazer, ó, corta π com π, né? O 3 aqui eu posso cortar com 36, aqui vai dar 12, certo? 4 passa dividindo, então vai ficar bem assim, ó, r ao cubo é igual a 12 dividido por 4, vai dar 3. Então, o raio aqui, no caso, vai ser a raiz cúbica de 3, que vai dar aproximadamente, pessoal, 1,44, tá? E aí, no caso desse valor de 1,44, o dobro dele seria o quê? 2,88, tá? Ele pergunta aqui se o diâmetro da esfera é 0,3. Não, é 0,28. Então, aqui está falso. Numa transformação isobárica, ao dobrar a temperatura, o tamanho do raio da esfera irá quadruplicar. Vamos revisar um pouquinho também sobre as leis de Clapeyron. Cadê? Então, só dando uma revisãozinha aqui de gases, pessoal, é o seguinte. Para que servem os gases, né, pessoal? A gente tem os gases na nossa vida presentes na respiração, por exemplo, né? As reações químicas da digestão também que liberam gases, né? Lá no intestino, beleza? A combustão dos materiais, tudo isso envolve a questão dos estudos dos gases, né?
E aí isso fascina, né? Tanto Lavoisier, né? Não sei se vocês lembram, Lavoisier, quando eles fazem a lei das proporções de massa, o problema era o seguinte: se você pega um papel e taca fogo nele, né? Esse papel ele vai virar fuligem. E aí o gás dele, se vocês forem tacar fogo nesse papel numa balança, o que vai estar acontecendo? Ele vai começar, a balança vai começar a diminuir a massa dele. Então vocês precisariam de uma balança a vácuo, né? Não sei se vocês viram, esses dias eu postei no Insta uma balança a vácuo, eu vou mostrar para vocês depois lá. E aí lá você consegue pesar os gases, né? E aí assim, ó, vamos lá. O gás, pessoal, ele tem algumas propriedades, né? Que eu acho que vocês já sabem, que é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que pensar o que é a temperatura. É o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas elas estão, menor é a temperatura. Outra coisa também é a pressão. Pressão é uma quantidade de força por determinada área, certo? E aí, o que acontece? O volume, né, ele representa uma área. Quando você diminui a área, você consequentemente aumenta a pressão, beleza? Pela relação que a pressão tem com o volume. Então, como vocês conseguem ver aqui no exemplo, as moléculas estão mais espaçadas, quando você diminui o volume, elas ficam mais juntas, você aquece o sistema e ao mesmo tempo também aumenta a pressão, tá? Diminuindo o volume, beleza? Então, lembra, ó, a pressão, ela é o número de colisões, ou seja, a força sobre determinada área, que no caso de um ambiente ali, né, de um recipiente, beleza? Primeiro pessoal a pensar nessa questão da pressão, né, foi Torricelli, né, com a barra de mercúrio, né, bem conhecida. Ele falava que é a questão do equilíbrio atmosférico, né? Então essa barra de mercúrio ela mostrava justamente a quantidade atmosférica. Se vocês forem perceber ali, ó, tá marcando ali 760 milímetros de mercúrio, né? Isso representa o quê? A altura que esse medidor de Torricelli chegou, né, a uma atmosfera que a gente chama hoje, né, que seria a pressão atmosférica, né, que é um ATM, beleza? Como eu estava falando para vocês, temperatura mesmo em gases é sempre dada em Kelvin, tá? E a pressão, né, é determinada pela força que vai fazer sobre determinada área, tá? Então o volume ele tem uma relação ali bem interessante com a temperatura, beleza? Outra coisa também que é importante vocês saberem, pessoal, para fazer a transformação para Kelvin, né, de Celsius para Kelvin basta somar com 273, né? Faz essa soma simples aí. E aí, pessoal, o que seria um gás ideal, tá? Um gás ideal seria como se fosse um gás de hidrogênio, né? Como se fosse uma bolinha simples. Todas as contas que a gente faz de gases dentro da química, tá? São contas bem simples mesmo, no sentido de que a gente tenta trazer aquele gás para uma realidade que ele é bem simples, mais simples do que ele realmente parece, né? Outra coisa também importante vocês saberem é o seguinte, né? O número de mols, né? O número de matérias ali, né? Seria o meu N, ele vai ser a massa que a gente tem sobre a massa molar. Então, por exemplo, um oxigênio ele tem a massa de 16. Se eu falo para vocês que eu tenho dois oxigênios, vocês sabem que a massa vai ser 32, certo? Então, qual que é a moral da história? Se eu chego para vocês e falo assim, eu estou com 32 gramas de oxigênio, então eu vou fazer 32 gramas dividido por 16, que é a massa molar. Então, a gente teria o número de mol de 2, tá? E aí, pessoal, lembrando da lei de Charles, tá? Ele fala que é o seguinte, a pressão e a temperatura e o volume, eles vão seguir sempre uma proporção constante, certo? Se a gente tiver um sistema que é fechado aqui, ó, o volume, no caso aqui, o volume ele não muda, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai ter uma transformação isocórica ou isométrica, tá? Então, imagina uma panela de pressão no qual o volume do início e do final é sempre o mesmo, tá? Se o volume é o mesmo no início e no final, a gente fala que é uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Ou isométrica, que seria o seguinte: o volume do início é igual ao volume do final, tá? Então, pressão sobre temperatura inicial é igual a pressão sobre temperatura final, tá? Nessa questão aqui, ó. Uma determinada massa fixa de gás contida no balão encontra essencialmente na CNTP. Numa transformação isovolumétrica, sabendo que a pressão máxima interna permitida no balão é 3 atm, se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão final do gás, o efeito sobre o balão serão o quê? Então vamos só praticar aqui, ó. Seguinte. Imagina se eu tenho aqui, ó. A constante, pessoal, é PVT, né? Se o volume é constante, a gente corta o volume dos dois lados, certo? Então vai ficar P sobre T. Show? Aqui no slide, ó, só para vocês verem. Ele põe para a gente o seguinte, ó.
Piriri, barará. Se dobrarmos a temperatura inicial, a pressão final do gás e o efeito sobre o balão serão. Então, olha só. Primeiro que a pressão máxima é 3, né? Então, assim, ó, aqui é P e aqui é T. Se eu triplicar a temperatura, né? Lembra que o T vai cortar com o T aqui, né? O que vai acontecer com a pressão? Beleza? Aqui é a pressão 1, pressão 2. Vou multiplicar aqui. A pressão 2, ela vai ser o quê? 3 vezes a pressão 1 vai dar uma pressão 2, tá? Ou seja, a gente vai estar reduzindo, na verdade, triplicando a pressão, né? Então, se eu triplicar a temperatura, eu tripliquei aqui também a minha pressão, tá? Então, olha só. Triplica, beleza? Se eu triplicar esse negócio aqui, cadê? Ele não deu os valores, né? Mas eu, no caso, o balão estouraria assim, tá? Se o limite ele é de 3. Outra transformação que a gente pode ter seria o seguinte, tá? Se a temperatura não mudar, beleza? Isso acontece quando o volume ele consegue acompanhar a questão da pressão. Então a gente vai chamar essa reação de isotérmica, tá? Então quando a reação ela tiver a temperatura do final igual do início, a gente vai ter uma transformação isotérmica. E isobárica, né? Lembrar da pressão, beleza? E aí do mesmo esquema, é só cortar a pressão lá no pivot pivotal, tá? Outra fórmula também que vocês têm que lembrar é o seguinte, que na hipótese de Avogadro, né, o número de mols é 6 vezes 10 a 23 átomos, beleza? E isso aqui tem um valor muito importante que às vezes na prova não coloca e vocês têm que saber, vestibulando tem que saber, que é o seguinte, constante dos gases é 22,4 litros por mol, tá? Então, 1 mol sempre vai ter 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter 44,8. Se eu tiver, vocês entenderam, né? Então, eu sempre multiplico o número de mols por 22,4. Show? E também a equação de Clapeyron, você tem que saber que é o seguinte, que PV é igual a NRT, né? Ou seja, por você, eu não resisto à tentação. Então, PV é igual a NRT, tá? Não esqueci também. Sendo que esse N é o número de mols, R é a constante de Clapeyron, tá? A constante de Clapeyron, né, a questão às vezes vai dar para vocês, beleza? Não precisa decorar, mas é bom saberem que é 0,082 atm por litro dividido por mol por Kelvin, tá? Então, PV é igual a NRT, tá? Não esquecer disso aí. Vamos fazer as questões aqui, o resto das questões. Numa transformação isobárica, o que é isobárica, pessoal? Pressão constante, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Agora vamos colocar a pressão constante. Então, transformação isobárica, ao dobrar a temperatura, então vamos lá, ó. PVT, né? Ó. PVT é igual a PVT. Aí o que a gente vai fazer, ó? Eu vou dobrar a temperatura. Então, dobrou. O tamanho do raio da esfera irá quadruplicar, tá? Então, vamos pensar no volume, sendo que como é isobárica, a pressão é constante, tá? Então, se eu dobro a temperatura, pessoal, aqui é T1, Q2 vezes T1, V1, V2, tá? A gente vai ter o seguinte, ó, T1 corta com T1, esse 2 vai passar para lá, então a gente vai dobrar o volume, tá? Se eu dobrar o volume, em uma escala de volume, eu dobrei o volume, linearmente, que seria o meu raio, a gente vai fazer esse efeito ao cubo, ou seja, vai ser 2 ao cubo. 2 ao cubo seria 8, tá? Então, o meu raio aumentaria de 8 vezes, e não 4, tá bom? Então, aqui ficaria falso. C. Para ser um gás perfeito, obrigatoriamente, o gás hélio deve obedecer à lei de Boyle e de Charles, sem exceção, tá? Então, pessoal, lembrar o seguinte, para o gás ser perfeito, lembra que eu comentei com vocês que ele precisa obedecer condições específicas, que seriam as leis de Boyle e lei de Charles, tá? Então, sem obedecer às condições específicas de um gás ideal, ele não é um gás ideal, porque isso é um termo inventado por eles, né? Então, aqui o verdadeiro, certinho. D. Apenas a redução da pressão é possível condensar o gás hélio. Então, com a redução da pressão, é possível condensar o gás hélio? É só assim, apenas com a redução da pressão? Não, a gente pode também reduzir o quê? Para conseguir chegar à condensação. O que é a condensação, pessoal? Sair do gás e para líquido. Então, a gente pode reduzir também a temperatura, né? Então, se eu reduzir a temperatura, também a gente consegue chegar a
condensação. Beleza? Então aqui vai estar também o quê? Falso. Tá bom, pessoal? Em relação a essa parte de gases, alguma dúvida? Tudo tranquilo, pessoal? Felipe, meninas, tranquilo? Galerinha aí, João? Beleza. Questão 30. Estão me ouvindo, pessoal, ainda? Então, né? Beleza. Filipão, vai me acompanhando aí, velho. Só tu tá assistindo, parece. Na composição do ácido desoxirribonucleico, tem-se as bases nitrogenadas que interagem entre si por ligações de hidrogênio aos pares, fazendo com que o DNA apareça na forma de dupla hélice. A seguir são representadas duas bases nitrogenadas e, baseando-se nelas, considerar o grupo E. Analise as alternativas I para verdadeiro e F para falso. Tá? Então, olha só, pessoal. Aqui é a guanina, que é a citosina. Vocês lembram, né, que a água é pura, né? Ou seja, guanina e adenina, né? Água, adenina e guanina é purina, beleza? Citosina, uracila e timina são o quê? Pirimidinas, beleza? Lembrar também que guanina faz uma ligação tripla, né? Uma ponte de hidrogênio tripla com a citosina e a timina com a adenina, eles também fazem uma ponte de hidrogênio dupla, tá? Vamos lembrar disso aqui rapidinho, só para vocês verem. Então, adenina e guanina são purinas, tá? Uracila, timina. Ó. Então, ó, como eu falei para vocês, ó. Guanina e citosina fazem uma ligação de hidrogênio aqui, ó, uma ponte de hidrogênio tripla, adenina e timina dupla, tá? Adenina e guanina, vocês conseguem perceber que elas têm dois núcleos, ó. Então a gente vai chamá-las de purinas. E a timina e a citosina e a uracila, que não está aqui, elas são o quê? Pirimidinas, elas têm um núcleo só, certo? Vou voltar aqui, ó. A ligação de hidrogênio das carbonilas nas bases nitrogenadas representadas do DNA é feita exclusivamente com os hidrogênios do grupo NH2. Pessoal, ponte de hidrogênio vai acontecer entre flúor, oxigênio e nitrogênio ligados a um hidrogênio, certo? Então, não é exclusivamente com o nitrogênio, pode ser oxigênio e pode ser flúor. Então, essa aqui está falsa. Todos os carbonos em ambas as bases são hibridização sp2, né? Vou até aproveitar, não sei se ainda tem um desenho aqui em cima, né? Cadê a prova de Formosa? Ó. Aproveitar que eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente tiver 4 ligações simples, né? Vai ser tetraédrico, a hibridização é sp3. Se eu tiver 2 ligações simples e uma dupla, a hibridização é sp2. Se eu tiver 3 simples, ou uma ligação tripla e uma simples, ou 2 duplas, é sp, tá? Então, olha só. Cadê? Então, olha só. Todos os carbonos em ambas as bases são sp2. Vamos ver. Aqui, ó, é sp2. sp2. Por que sp2, professor? Ó, vou dar até um zoom para vocês aqui, ó. Tá vendo o que ele faz, ó? 2 simples e uma dupla, ó. 2 simples e uma dupla. Aqui também, ó. 2 simples e uma dupla. 2 simples e uma dupla. 2 simples e uma dupla. Então, na guanina, todos são sim, realmente. Tá? Oh, perdão, me equivoquei aqui, eu não tenho meia questão, né? A ligação de hidrogênio das carbonilas nas bases representadas. Aí sim, né? Se for nas bases representadas, sim, né? Mas vale lembrar que as pontes de hidrogênio acontecem entre flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, nesse caso aqui, nas representadas, sim, né? Só o nitrogênio que faz. Esse oxigênio não tem hidrogênio, né? Nem esse, tá? Que é verdadeiro, gente, perdão. Todos os carbonos em ambas as bases nitrogenadas é sp2, ó. Aqui todos são sp2, aqui também é sp2, aqui também, aqui também, aqui também. Então, todos têm aqui dupla, né? Uma dupla e 2 simples. Todos fazem esse negócio, então todos são sp2. Apenas a citosina apresenta a isomeria geométrica, tá? O que seria a isomeria geométrica, pessoal? Quando a gente fala isomeria geométrica, a gente está falando de cis e trans, tá?
Para ter um composto cis e trans, a gente precisa de um carbono vinil, tá? O que seria um carbono vinil? Seria um carbono, vou mostrar para vocês aqui, fazendo uma dupla com outro carbono, tá? Ou a gente também precisaria de um ciclo, né? Então a gente podia ter um ciclo, por exemplo, também que daria para fazer uma isomeria geométrica, certo? Porém, nessa questão, o que acontece? Ele fala que apenas a citosina apresenta isomeria geométrica, né? Mas a guanina aqui também, ela tem, ó, ligação dupla entre carbonos bem aqui, ó. Então, ó, aqui a gente pode ter uma isomeria geométrica só por ter essa ligação dupla. Certo? E aqui também, ó. Então, isso aqui, ó, quando a gente tem um carbono ligando com outro carbono, a gente tem o quê? Uma isomeria geométrica, tá? Então, apenas a citosina apresenta isomeria geométrica? Não. Ela também tem cis e trans, né? Isomeria geométrica. Então, aqui é falso. Apenas a guanina apresenta isomeria óptica? O que é isomeria óptica, pessoal? São os carbonos enantiômeros, né? Ou seja, é um carbono ligado com 4 ligantes que são o quê? Diferentes. Então, olha só. Ó. Isomeria cis e trans, que a gente chama de isomeria geométrica, tá? Então, isomeria geométrica a gente vai ter aqui, ó. Sempre com carbono vinila, ou um ciclo, beleza? Mas geralmente é carbono vinila. Se a gente tem as duas massas maiores, no caso aqui o cloro em cima, a gente fala que é cis. Se as massas estiverem alternadas aqui, elas vão ser trans, tá bom? E aí, se a gente tiver um enantiômero, né, um carbono, uma isomeria óptica, a gente vai ter o seguinte, ó, é um carbono fazendo 4 ligações diferentes. Tem que ser 4 e tem que ser diferente, viu, pessoal? Então, um carbono fazendo 4 ligações diferentes. Então, vamos lá ver se realmente tem, né? Apenas a guanina apresenta isomeria óptica? Bom, vamos ver. Eu acredito que não, né? Que eu acho que nem a guanina deve ter, mas vamos ver. Então, a gente precisa achar aqui carbonos que tenham 4 ligações diferentes. Primeira coisa, pessoal, como é que ele vai ter 4 ligações diferentes, sendo que a gente só tem carbono de hibridização sp2? Então, todo carbono aqui só tem hibridização sp2. Não existe isomeria óptica com carbono sp2, só com carbono sp3, tá? E aí, esse carbono sp3 tem que ter o quê? 4 ligações diferentes. Tem que ser 4 e tem que ser diferente. Então, aqui também é falso. Show? 31. O benzeno é um hidrocarboneto aromático com potencial carcinogênico para os humanos. Alguma coisa. Oi, Felipe, pode perguntar. Posso. Isomeria óptica, eu preciso ter 4 ligações, ó, tá vendo? 4 ligações. E as 4 tem que ser diferentes. Para isso, para você ser caracterizado como carbono de isomeria óptica, ou carbono quiral, né? Precisa ser 4 ligações e tem que ser ligantes diferentes. Ó. Nessa questão aqui, ó, e primeiramente tem que ser 4. Quando a gente tem 4 ligações, a hibridização ela é sp3. Se você for observar aqui, ó, não tem nenhum carbono que é sp3 aqui, só carbono sp2. Ó. E aí não teria como ser quiral, por quê? Porque vai fazer sempre só 3 ligações. Tá? Uma dupla e 2 simples, tá vendo? Ele não tem nenhum carbono aqui que ele vai fazer 4 ligantes que são diferentes. Tá vendo aí, Felipão? Por isso que vai estar falso. Tá? Tem que ser 4 ligações diferentes, beleza? E tem que ser hibridização sp3. Sempre 4 ligações, exatamente. Sempre 4. Na 31, ó. O benzeno, só uma coisa que vocês sempre têm que lembrar, pessoal. Quando a gente pensa em benzeno, eles fazem geralmente o quê? Eles têm uma atração eletrofílica, tá? Então, reações com benzeno eletrofílico, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma reação com... Sabe vocês aqui, ó. Vou ensinar uma dica para vocês, tá? Reação que tem saturação e é halogênio, tá?
vocês vão falar que é nucleofílica. Então, reação saturada com halogênio, deixa eu botar para vocês aqui. Nucleofílico e eletrofílico. O que significa isso, pessoal? Eletrofílico é afinidade por elétrons e nucleofílico o contrário, tá? Nucleofílico geralmente vai acontecer entre halogênios saturados. E o eletrofílico vai acontecer com reações de benzeno, tá? Então aqui de cara você já bate o olho aqui e vê que é um benzeno reagindo, você sabe que isso aqui é uma reação eletrofílica, tá? Mas vamos lá. Com potencial carcinogênico para humanos, é possível reduzir em parte esse efeito tóxico adicionando grupos de alquilos em sua cadeia com umas reações a seguir. Nas reações apresentadas, assinale a alternativa V para verdadeiro e F para falso. Tá bom? Então, o produto final obtido serão 2 isômeros de posição. Vamos lá. Dentro da isomeria, pessoal, vamos lembrar que existe isomeria plana e existe isomeria espacial, né, que é geométrica, e existe a isomeria óptica. Então, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, tá? Isômero, pessoal, é quando os compostos eles têm a mesma forma molecular. Então, dentro da isomeria plana, tá, a gente vai ter o seguinte: isomeria de cadeia, isomeria de função. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Tá faltando algumas ainda, né? Deixa eu pegar um mais completinho aqui. Pronto. Então, isomeria plana, pessoal, a gente vai ter de cadeia, de função, de compensação, posição ou metameria, tá? Então, olha só. Por exemplo, isso aqui tá bem ruim, né? Vamos por uma, né? Mais fácil. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, cetona e aldeído. Os dois têm a mesma forma molecular, que é C5H10O. Porém, a cetona, ela tem aqui, ó, a função cetona e o aldeído a função aldeído. A fórmula é a mesma, mas a função é diferente. Então, eles são isômeros planos de função, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho o éster, tenho o ácido carboxílico, eles têm a mesma forma molecular, são isômeros de função, tá? O que seria um isômero, por exemplo, de... Deixa eu mostrar todos para vocês aqui. Isômero de cadeia, tá? Na isomeria de cadeia, tem aqui um propeno e um ciclopropano, um aberto, outro fechado. Então, uma cadeia aberta, outra cadeia fechada, com a mesma forma molecular, isômero de cadeia, tá? Eu posso ter também uma isomeria plana de função, de cadeia, eu posso ter de posição. No de posição também é bem legal, que é a mesma função, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ali é a cadeia também, não mais ramificada. Isso aqui é a posição. Isomeria de posição. Eu tenho uma dupla aqui no primeiro carbono e aqui é uma dupla no segundo. As duas têm a mesma função, as duas têm a mesma forma molecular, só que a posição da dupla varia. Então, isomeria de posição, tá? O mesmo aqui também para os ramos, ó. Posição. A gente também pode ter uma isomeria plana de tautomeria, tá? Ou a gente pode também chamar de isomeria dinâmica, beleza? Tautomeria, pessoal, só vai acontecer entre enol, tá? Enol e aldeído e enol e cetona, beleza? Por que isso vai acontecer, ó? Olha esse aldeído aqui, ó. A gente vai acabar colocando uma dupla aqui entre os carbonos e pegando esse hidrogênio e ligando com o oxigênio, tá vendo? Formando um etanol com uma dupla. Então a gente fala enol, tá? Então tautomeria só acontece com enol e aldeído e enol e cetona, tautomeria ou dinâmica. E a isomeria plana de compensação, tá? Ou metameria, ela vai acontecer entre éter e entre amina, tá? Então, éter e amina fazem essas compensações aqui, que seria isomeria de metameria, tá? Então, olha só. O produto final obtido serão 2 isômeros de posição. Os produtos finais aqui, pessoal, para ser isômero de posição, eles teriam que ter a mesma fórmula molecular, tá certo? Porém, eles teriam que ter posições diferentes de seus compostos. Então, olha só. Nesse caso aqui, os produtos, ó, o produto final obtido, ó, esse aqui, ó, vamos pensar sobre ele, certo?
Eu posso pegar esse cara aqui e mudar a posição desse ramo aqui várias vezes, não posso? Certo? De acordo com esses reagentes, né? Porque aqui ele teve uma troca, né, ó. Ele deu um hidrogênio em troca desse metil, certo? Então isso aqui foi uma reação, o quê? Eletrofílica. Ele vai ganhar esse metil. Lembra que o metil, pessoal, é CH3 menos, tá? Então ele vai ganhar uma coisa que é menos, ou seja, é um elétron, menos um, tá vendo? Ele vai ganhar esse cara. E vai perder o hidrogênio que é positivo. Por isso que é eletrofílico, tá? Então o produto final obtido serão dois isômeros de posição? Sim. A gente tem um isômero de posição por quê? Dentro disso aqui, pessoal, olha só, não sei se vocês perceberam, a gente vai botar para reagir aqui com outro metil. Quando eu for colocar outro metil aqui, pessoal, a gente vai ter agora as posições, ó, vamos lá. Aqui é fixo, né? Logo após essa posição, a gente vai ter aqui ó, orto, depois aqui, ó, meta, e aqui para, certo? Então, por exemplo, fazendo outra reação dessa de colocar um metil, ó, tá vendo? Vou colocar outro metil. Eu vou ter que colocar na posição orto, na meta e na para. Ou seja, eu vou criar isômeros de posição? Sim, isômeros de posição desse ramo. Eu posso ser um orto, tananã, um meta, tananã, ou um para, tananã. Então, aqui são isômeros de posição? Sim, verdadeiro. Tá? A primeira reação segue o mecanismo o mecanismo radicalar. O que seria um mecanismo radicalar, né? Seria a questão do radical, tá? Porém, a primeira reação ela não segue esse exemplo. O que vai seguir vai ser a segunda, que é quando a gente vai começar a pensar na posição desses radicais. Beleza? Então aqui a 31B é falso. Todas as reações são classificadas como substituição eletrofílica? Sim. Tá? Aí sim, eles vão ter uma afinidade por elétrons, ou seja, CH3 que são metis, né? Verdadeiro. O nome da IUPAC no produto da primeira reação é metilbenzeno, né? Outra pergunta também da hora. Pessoal, o metilbenzeno a gente também tem um nome carinhoso para ele, que é o quê? Tolueno, tá? Então, tolueno ou metilbenzeno, sim, tá? Porque isso aqui é um benzeno, né? E aqui é o metil, né? Show? Então aqui também tá verdadeiro. Tem então alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Tranquilo?